Muito em breve nós estaremos iniciando o nosso culto. Se você está sozinho ou acompanhado, não importa. Se ajeita, se acomoda agora no seu lugar, coloque de lado tudo que esteja talvez te distraindo e use esses primeiros instantes para você, no seu coração, se preparar para cultuar a Deus, para receber dele uma porção da sua palavra, para que esse seja o momento de um encontro com Deus.
Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir, Deus. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Queridos amigos, boa noite. Que bom que você está aqui junto conosco. Alegria receber a cada um. Acabamos de ouvir uma bela canção que fala sobre perdão e graça. Olha só que duas palavras fenomenais. Nós encontramos pleno perdão em Jesus Cristo, que por sua vez derrama sua graça continuamente em nossas vidas, em nossos corações, sobre as nossas famílias e em toda e qualquer situação que nós estejamos passando. Reflita um pouco sobre essa verdade na sua vida, como Deus tem estendido perdão e derramado a sua graça sobre a sua vida, enquanto nós o buscamos juntos em oração. Pai querido, nessa noite, como nós somos, Senhor, gratos e devedores a Ti,
Primeiro, pelo seu perdão, que foi ministrado a nós a partir de toda a obra de Cristo na cruz por nós. Ele tomou o nosso lugar para que nós pudéssemos ter um relacionamento vivo, presente com o Deus Criador dos céus e da terra. Mas não é só isso, Pai, a sua graça que é tão necessária para as nossas vidas, ela é derramada sobre nós, as nossas famílias, continuamente. Não há nenhum momento, Pai, onde a sua graça não está disponível para nós. Então, Pai, lembrando disto e tendo a certeza de que Tu estás conosco, nós oferecemos esse culto em louvor ao Teu santo nome, pois é em nome de Jesus. Amém. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos se exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos se exaltarão, De geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Todos os povos. todos os povos se exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Por tudo que é. Por tudo que é. Deus é bom. Quem sou eu para que o grande rei me receba
escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Deus liberta, vencerá. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, Pai, há lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Mês de março é mês de campanha da nossa Junta de Missões Mundiais da nossa denominação. Nós temos visto ao longo dessas semanas várias situações de missionários que estão espalhados ao redor do mundo, contribuindo para a obra da expansão do reino de Deus, e muitos deles estão vinculados à nossa junta de missões. Hoje nós vamos ter o privilégio de ver em parte e ouvir o pastor Gessé Carvalho, que também é missionário para a junta de missões. Ele atua na região do Oriente Médio e, por questões de segurança pessoal, não podendo revelar sua identidade, o seu rosto foi ocultado. Então, não é defeito do seu aparelho, é assim mesmo que deve ser para poder proteger a sua identidade, mas ele vai trazer para nós alguns setores de atuação, como Deus tem usado a sua vida, a vida dos outros missionários ali naquela região do mundo. Vamos assistir. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, nossos missionários mobilizadores aí no Brasil. Aqui quem vos fala é o missionário Gessé Carvalho, e uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês agora um pouquinho daquilo que Deus tem feito no Oriente Médio, no norte da África e no Sahel africano, a região 5, região que nós coordenamos, eu e a Késia. Eu queria que vocês pudessem compartilhar com os nossos parceiros e parceiras aí no Brasil um pouquinho do que o poder transformador de Jesus tem feito na vida de tantas e tantas pessoas ali naquela região. A Tenda de Brincar é um projeto que já é um sucesso conhecido por muitos, e centenas de crianças são abençoadas com esse projeto, recebendo ali amor, carinho, educação, tendo suas vidas transformadas. E nós temos agora ainda temos o desafio de abrirmos uma outra tenda em outro acampamento para atender outras crianças refugiadas. A pandemia trouxe algumas dificuldades em relação a esse projeto e essa proposta, mas nós queremos este ano ainda iniciarmos a tenda num outro acampamento. E serão mais centenas de crianças, pelo menos 120 crianças, que serão atendidas por esse novo projeto, recebendo ali amor, carinho, a palavra de Deus sendo transmitida para essas crianças. A Esperança aos Refugiados é um outro projeto também que atende refugiados, agora refugiados sírios, continuou suas atividades, algumas virtualmente, mas são mais de 80 famílias, 430 pessoas, mais ou menos, que são atendidas pelo projeto, recebendo as cestas básicas, cursos de capacitação, de formação, alguns foram oferecidos online. E só no segundo semestre, mais 10 pessoas desse grupo entregaram suas vidas a Jesus e foram batizadas. Temos ainda pelo menos 20 pessoas que estão sendo discipuladas nesse processo de conhecer a Cristo, de conhecer a Jesus, de ter a sua vida também transformada pelo poder transformador do Evangelho.
A Fábrica da Esperança, que já não é mais apenas um projeto, é um programa que nós temos adotado num dos países ali do Sahel africano, atende uma média de 400 pessoas na sua clínica, na nossa clínica, pelos nossos médicos que ali atuam. 300 crianças estão estudando em nossas escolas, fora as crianças que estão no PEP, também são beneficiadas pelo nosso projeto, e 3 igrejas estão sendo plantadas ali na região. São vidas e mais vidas que serão transformadas pelo poder do Evangelho. O programa Bíblia para os Povos também acontece na nossa região, no Oriente Médio, com os povos de língua farsi, e no segundo semestre desse ano, de 2020, nós tivemos 337 pessoas que se converteram a Cristo, 420 pessoas foram batizadas, e nós tivemos 387 pessoas que foram discipuladas e treinadas num programa que é chamado Safar, significa jornada, para desenvolver o discipulado 1 a 1. Então, nós temos aí 387 pessoas no segundo semestre que estão preparadas para alcançar outras pessoas e discipular outras pessoas. Nós temos o testemunho do Nader. Nader mora numa vila de um pouco mais de 100 pessoas, uma vila completamente muçulmana. Ele saiu para questão de trabalho e encontrou com um desses nossos discípulos que falou de Jesus, e durante o período que o Nader esteve fora, ele foi discipulado e depois continuou acompanhando o projeto do Safar online. Quando voltou para sua vila, ele compartilhou de Jesus com seus familiares e alguns amigos. E hoje, menos de 6 meses depois do Nader ter voltado para sua vila, nós temos 12 pessoas naquela vila que já entregaram suas vidas a Jesus. Isso é uma alegria tremenda, porque num vilarejo onde um pouco mais de 100 pessoas vivem, nós temos aí, podemos dizer que temos uma vila alcançada, ou seja, um povo que não era alcançado hoje deixou de ser um PNA, porque nós temos pelo menos mais de 10% daquelas pessoas que vivem ali naquela localidade que foram alcançadas pelo poder da graça, do amor de Jesus. Então, essas são algumas das notícias que eu queria dar para vocês. Poderia falar muito mais coisas, dar muito mais informações, mas isso é um pouquinho daquilo que Deus tem feito. E eu espero que Deus abençoe grandemente as suas vidas e que vocês possam aí compartilhar um pouquinho disso tudo com os nossos parceiros e parceiras no Brasil. Fiquem com Deus, Deus os abençoe, um grande abraço. É um privilégio nós podermos contribuir para a nossa junta de missões com as nossas orações, e nós acabamos de ouvir ali algumas atuações onde nós podemos estar orando ainda essa semana, mas também contribuir com as nossas ofertas. Se você gostaria de ofertar a nossa junta de missões, você pode usar o nosso fundo missionário. Qualquer depósito terminando em 0,30 é destinado ao fundo missionário, e toda a contribuição ao longo de março será destinado para a nossa junta de missões mundiais. Então faça a sua contribuição ao longo desse mês. Nós temos também necessidades mais perto de casa. Muita gente da nossa igreja precisa de um auxílio por conta de toda a pandemia, muitos passam por dificuldades, e nós temos sempre tido o prazer de poder lançar mão do nosso fundo Ação Barnabé, da qual nós retiramos ali quantias para auxiliar na manutenção familiar de pessoas que carecem em algum momento de alguma assistência. Se você gostaria, então, de participar com uma oferta para a nossa Ação Barnabé, você poderá ofertar qualquer quantia, terminando em 0,15. E nós estamos, então, arrecadando para poder ajudar. A cada mês que passa, nós temos mais e mais necessidades. Não deixe de participar, ajudando assim as demais pessoas. E nós também temos o privilégio de contribuir para a manutenção de todo o trabalho da igreja no seu ministério local, regional,
E nós, então, temos esse momento para você poder ofertar. Fundo Missionário, Ação Barnabé, a conta geral da igreja. Isso é tudo uma expressão de louvor a Deus, de gratidão a Ele, o privilégio de poder contribuir. Deus garante em Mateus 6, versículos 31 a 33, que não nos faltará absolutamente nenhuma necessidade quando nós priorizamos o reino de Deus. O nosso trabalho é colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Isso inclui, mas não se exaure nas nossas ofertas. Você tem então esse momento de poder ofertar ao Senhor, assim louvando o seu nome através da sua vida. Pai bendito, nós te agradecemos. Agradecemos pela vida do pastor Gessé Carvalho e de todos que estão atuando nas frentes missionárias no Oriente Médio, alguns nos projetos e trabalhos que acabamos de assistir e outros até em outros focos. Pedimos, Senhor, por cada um, por cada família, esteja preservando-os e usando as suas vidas para alcançar as vidas das pessoas entre as quais eles estão vivendo e atuando, e pedimos isso, Senhor. Também nós queremos colocar nas tuas mãos as ofertas dessa noite. Agradecido, Senhor, porque tu tens sido fiel em nossas vidas. Fiel em não deixar faltar em nenhum momento nada que nos é necessário. Continue, Senhor, a nos encher de alegria ao contribuir de volta ao seu reino que pedimos. Em nome de Jesus. Amém. As 4 estações do casamento. Esse é o tema do nosso próximo encontro de casais. Sábado que vem, 27 de março, às 19 horas, na plataforma Zoom. Pastor Kleber e a Vânia vão falar sobre as fases que o casamento, na jornada de casamento, enfrenta, as oportunidades e os desafios. Eles vão nos conduzir num bate-papo descontraído, baseados nesse livro do pastor Gary Chapman. Participe, convide seus amigos, você vai receber o link. Próximo sábado, 27 de março, às 19 horas, um bate-papo com o pastor Kleber e com a Vânia sobre as 4 estações do casamento. Você é meu convidado. Queridos irmãos, temos vivido tempos difíceis. E, como vocês sabem, estamos agora na fase emergencial e os nossos cultos, mais uma vez, foram suspensos. Mas eu quero desafiá-lo a ficar conectado conosco, como igreja. Desde que começou toda a situação que temos enfrentado, temos aqui os nossos cultos online, temos tido também, sempre que possível, cultos presenciais. E eu quero convidar você para estar conectado conosco, por meio dos nossos cultos dominicais, os nossos cultos de quinta-feira, mas principalmente através dos nossos grupos que acontecem durante a semana. Nós temos grupos para as crianças no domingo à tarde, aula às 17 horas, temos escola bíblica dominical para o IBC Kids, temos reuniões para juniores no sábado, temos durante a semana reuniões para adolescentes, para jovens, grupos de oração de mulheres, reunião de oração de homens também, temos grupos da terceira idade, temos domingo de manhã a nossa escola bíblica dominical,
você tem inúmeras oportunidades de estar conectado, de estar em comunhão. Não passe esse tempo sozinho e isolado. Além disso, nós temos aí uma linha especial para você que ainda não participa de nenhum grupo e queira se conectar. Mande um WhatsApp para o número que aparece na sua tela, dizendo: olha, eu quero participar desse grupo da minha idade, e você vai ser encaminhado para o líder desta área. E por fim, eu quero dizer a você que estamos nesse tempo como pastores, orando e te acompanhando. Há uma linha exclusiva para oração e aconselhamento. Se você precisa de oração, se você quer mandar um pedido, quer que um dos pastores ore com você, se você quer marcar um horário para aconselhamento, basta você mandar um WhatsApp para essa linha, esse número, é uma linha exclusiva para os pastores terem um contato com você. Teremos prazer em te ajudar. Não se isole. Lembre-se, os dias são difíceis, mas juntos nós somos mais fortes e juntos nós somos melhores. Que Deus te abençoe. Tem sido nosso privilégio, neste mês de março, orar diariamente pelo Brasil, colocando a nossa nação aos pés de Cristo e pedindo para que Ele esteja atuando nas diversas áreas que nós temos alistado sempre, como estão agora na sua tela. Vamos usar desse momento de, novamente, entrar na presença de Deus, colocando alguns desses itens e ainda... Você que está aqui nos assistindo e você carrega algo no seu coração, é o momento de você apresentar isso a Deus, depositando isso aos seus pés. Não instruindo Deus como Ele deve agir, mas depositando o seu pedido e deixando Deus agir conforme a sua perfeita vontade. Oremos. Pai Santo e bendito, nessa noite, nós queremos, Senhor, te louvar. Entendendo, Pai, que mesmo em meio a toda a pandemia e um momento tão incerto, onde as informações chegam de um jeito pela manhã e mudam até a tarde, nós temos em Jesus Cristo a estabilidade, a rocha eterna, nós temos nele a certeza de que ele não muda, pois ele é sempre igual. Obrigado, Senhor, por nos oferecer esta rocha inabalável. Continua, Senhor, a ministrar dentro a nossa nação, nos vários setores. Nós lembramos, Senhor, nesta noite, de orar pelos governantes. Eu peço, Senhor, que esteja ali, colocando a sua mão sobre cada homem, cada mulher que ocupa cargos públicos neste país. Movimenta nos seus corações e nas suas mentes, para que eles estejam exercendo o poder dos seus cargos para o benefício público da população. Use, Senhor, o poder que eles exercem para trazer alívio, para trazer soluções, para adiantar processos e projetos e programas que visam, Senhor, a melhoria e a benfeitoria, não apenas da infraestrutura, mas certamente da saúde pública. Lembramos também de orar, Senhor, nessa noite por todos os profissionais de saúde. Muitos, Senhor, já passaram do limite, já não têm mais estrutura.
Alguns, Senhor, já desistiram da carreira e já abandonaram. Outros, Senhor, estão prestes a fazer isto. Ainda outras pessoas estão segurando, mas não sabem até quando irão suportar. Eu peço, Senhor, por uma porção dobrada da presença do Teu Espírito, revigorando e restaurando em nome de Jesus. Esteja, Senhor, guardando a vida de todos os profissionais vinculados à nossa igreja. Que eles possam experimentar o prazer e a alegria do Teu toque, da Tua presença, revigorando a sua alma e até os seus corpos físicos, trabalhando no seu emocional, para que eles tenham, Senhor, de onde tirar, pois ontem não tiveram, mas a partir de hoje pedimos isto. Colocamos então tudo isso nas Tuas mãos. Gratos, Pai, pois sabemos que Tu és um Deus que nos ama, que nos acolhe e que nos atende. Que a Tua vontade possa prevalecer. E pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu Deus e Pai eterno, autor da criação, poderoso, foi por Sua graça que o Verbo se encarnou. Cristo, Tu salvas. Acredito em Deus o Pai, acredito em Jesus, creio em Seu Santo Espírito, meu Deus é três em um, creio que venceu a morte, que nos levantarás, eu creio em Ti, só em Jesus Cristo. Juiz e defensor, sofreu ali na cruz, perdão eu encontro, desceu até as trevas, em glória ressurgiu, para sempre reinará. Acredito em Deus o Pai, acredito em Jesus, creio em Seu Santo Espírito, meu Deus é três em um, creio que venceu a morte, que nos levantarás, eu creio em Ti, só em Jesus Cristo. Creio em Ti, Jesus, creio que ressuscitou, creio que Jesus é o Senhor. Creio em Ti, Jesus, creio que ressuscitou, creio que Jesus é o Senhor. Acredito em Deus o Pai, acredito em Jesus, creio em Seu Santo Espírito, meu Deus é três em um, creio que venceu a morte, que nos levantará, eu creio em Ti, só em Jesus Cristo. Acredito na vida eterna, acredito na comunhão, acredito em Seu povo e em Tua igreja, ó Deus, creio que ressuscitaremos quando Jesus voltar, eu creio em Ti, só em Jesus
Academia da Alma. Nessa série eu quero convidá-lo a matricular-se numa academia diferente. Matricular-se na Academia da Alma. Nela vamos aprender exercícios para o treinamento da alma, exercícios espirituais para uma vida saudável. Uma aula por semana, um exercício novo a cada semana, mas você se compromete a treinar diariamente. Academia da Alma. Esta é a nova série de sermões que comecei semana passada. Estamos aprendendo alguns exercícios, algumas práticas de treinamento da nossa alma. Como tem a boa forma física, nós estamos, por meio dessa série, em busca de uma boa forma espiritual. O apóstolo Paulo disse a Timóteo: exercite-se na piedade, exercite-se na devoção. No primeiro sermão, eu falei exatamente desse pano de fundo, desta base da nossa série, e na semana passada, no primeiro exercício que aprendemos, falamos sobre a prática da humildade. Hoje nós prosseguimos falando sobre uma questão, uma prática tão importante, eu diria que é a mais importante para esse tempo que estamos vivendo. Dizer que estamos vivendo tempos difíceis, dias difíceis, é falar o óbvio, porque nós estamos de fato vivendo dias muito difíceis. Desde que estamos enfrentando aí há um ano essa pandemia, nós estamos vivendo uma luta a cada dia. O nosso corpo tem sido afetado, a nossa mente tem sido afetada e a nossa alma também. A palavra que eu mais ouço nesses dias das minhas conversas é: estou cansado. Porque, de fato, essa situação tem drenado toda a nossa energia. É um tempo que nós precisamos cuidar do corpo, sim, com boa alimentação, exercícios físicos, cuidado da mente, e precisamos particularmente cuidar da nossa alma, cuidar do nosso mundo interior. Hoje eu quero falar sobre a prática da resiliência. Resiliência é um termo que, desde a década de 80, tem sido muito utilizado no mundo da administração, mas ele originalmente é da área do mundo da física, da engenharia. Resiliência significa propriedade que os corpos têm de retornarem à sua forma original após a absorção de energia deformadora. Então, você está vendo aí na tela essa imagem, você, por exemplo, ter um objeto na sua mão e você ali exercer força sobre ele, mas quando você solta, ele volta à sua condição anterior. Então, é a ideia de resistência, a capacidade de voltar ao normal sem deformação após uma pressão ou uma energia exercida sobre um corpo. E essa palavra nas ciências humanas, a palavra resiliência, significa o processo por meio do qual o ser humano é capaz não apenas de superar e recuperar-se dos efeitos danosos das adversidades, mas também se transformar e ser fortalecido por essas experiências. É a definição da psicóloga Maria Cecília Menegatti Cecchini. É esse processo, essa capacidade do ser humano de recuperar-se depois de enfrentar adversidades, e não apenas isso, de se transformar e sair fortalecido das experiências. Você está vendo como esse tema resiliência é tão importante para os nossos dias. A professora doutora Séries Alves Araújo, da PUC São Paulo, diz que é uma capacidade que permite à pessoa, a um grupo ou uma comunidade minimizar ou superar os efeitos danosos da adversidade. Por isso a palavra resiliência tem sido usada no mundo da administração como a capacidade de superação, de transpor obstáculos. Eu vou dar aqui uma definição que vamos usar hoje para a prática da resiliência. Resiliência é a capacidade que as pessoas têm de atravessar situações de crise
e de adversidade, sabendo superá-las, saindo fortalecidos e transformados positivamente. É a capacidade, resiliência é a capacidade que as pessoas têm de atravessar situações de crise e de adversidade, sabendo superá-las, saindo fortalecidos e transformados positivamente. Eu quero de maneira especial falar desta resiliência cristã, resiliência espiritual. O apóstolo Paulo, ele é um modelo, no meu modo de ver, de alguém resiliente. Ele, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, fala de inúmeras adversidades que ele enfrentou, e você vai observar que ele faz uma lista de adversidades, e ao ler as cartas do Novo Testamento, as cartas que Paulo escreveu, você vai observar que essas adversidades, essas provações, essas tribulações, fizeram de Paulo um homem resiliente e um homem mais forte, mais sábio, mais experiente. Lá em 2 Coríntios 11, olha como ele descreve as adversidades que ele enfrentou. Ele diz, 5 vezes, capítulo 11, 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei uma noite, um dia boiando em alto mar. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre os patrícios ou entre os seus conterrâneos, o seu próprio povo, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. 2 Coríntios 11, 24 a 28. Ele, o apóstolo Paulo, foi alguém que enfrentou com resiliência muitas, mas muitas adversidades. E a Bíblia fala da palavra tribulação, da palavra provação, da palavra adversidades, que são as pressões que nós sofremos, que nós enfrentamos. E aqui, no capítulo 11 de 2 Coríntios, ele fala de tudo que ele enfrentou, e ao observar as outras cartas, nós observamos que ele a tudo superou. Como é que ele conseguia permanecer na superfície quando as forças queriam puxá-lo para baixo? Algumas vezes, até literalmente, porque ele diz aqui que ele naufragou algumas vezes, ficou boiando algumas vezes, mas pensando metaforicamente, como é que nós ficamos na superfície quando as circunstâncias, as adversidades querem nos afogar, nos puxam para baixo? Paulo exercitou a prática da resiliência. Paulo praticou a resiliência e por isso ele conseguiu superar situações tão adversas. Eu não tenho dúvida que nós precisamos praticar a resiliência nesse tempo que nós estamos vivendo, principalmente por algumas razões. Primeiro, nós não sabemos quanto tempo isso ainda vai durar. Segundo, porque é uma situação singular com a qual nós não lidamos em nenhum momento da nossa vida. Porque, como disse então, ao ser singular, que ela é diferente de tudo que nós já enfrentamos. Porque nós vivemos uma situação da qual sequer nós podemos fugir. Para onde fugir? Já que esse é um problema mundial. Como fugir da pandemia? Todos estão enfrentando. Aliás, a gente tinha o costume de dizer o seguinte: estou enfrentando um problema, vou dar uma fugida para algum lugar para descansar. Agora nós não temos para onde fugir. Nós estamos enfrentando, temos que enfrentar, em geral, onde estamos. Não temos para onde correr. A pandemia está aí e temos que passar por essa situação. Eu tenho certeza que nesse tempo, ao cuidar da alma, um exercício que precisamos para a nossa alma é a prática da resiliência. Paulo nos ensina a praticar a resiliência em tempos difíceis. E ele tem moral para falar, porque ele viveu isso. Paulo não escreve um livro de autoajuda ou conselhos de autoajuda de alguém que nunca enfrentou. Não. Ele enfrentou muitas
adversidades, muitas tribulações. Não é uma aula de alguém que não enfrentou, mas sim de alguém que enfrentou muitas adversidades e foi enfrentando, que ele aprendeu a viver com resiliência. Então, me permita repetir aqui a definição de resiliência para você. Resiliência é o processo por meio do qual o ser humano é capaz não apenas de superar e se recuperar dos efeitos danosos das adversidades, mas também de se transformar e ser fortalecido por essas experiências. Como sair transformado e fortalecido dessa situação que nós estamos vivendo? O apóstolo Paulo nos ensina a prática da resiliência. O texto de hoje é Romanos capítulo 5, versos 1 a 5, que eu quero ler agora. Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5, de 1 a 5, na nova versão transformadora. Nos versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo fala das bênçãos da justificação. Sendo justificados, pois, pela fé, diz ele, temos paz com Deus. É a primeira bênção, mas não apenas essa. Sendo justificado, nós temos acesso pela fé a essa graça, comunhão com Deus restaurada. E mais ainda, ele diz, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Temos a esperança, a certeza quanto à vida futura. Bênçãos da justificação. Recebemos, temos a paz, temos também o acesso livre a Deus e temos a certeza quanto ao futuro, que é a palavra esperança. Bênçãos passadas, presente e futuras. Bênçãos no passado, bênçãos no presente, bênçãos no futuro. Nós temos isso. Mas aí, no versículo 3, ele nos surpreende com uma declaração. Ele diz, e também nos gloriamos nas tribulações, ou nos gloriamos nas adversidades, ou nos gloriamos nas provações. Essa afirmação ela é surpreendente, porque a palavra gloriar-se significa eu me alegro, eu até diria assim, a expressão grega literal, eu me gabo disto. Ele está dizendo, eu me alegro com as tribulações, com as diversidades. Então esta é uma afirmação que nos pega de surpresa. Por quê? A grande verdade é que se nós pudéssemos, nós ficaríamos livres de qualquer problema. Nós eliminaríamos as adversidades da nossa vida. Nós até imaginamos que o melhor que poderia nos acontecer é que esse problema que enfrentamos, esse e outros, não existissem, desaparecessem. Eu chego a pensar no seguinte, se eu pudesse, eu acabaria com a pandemia por decreto. Se eu pudesse assinar um decreto com poder de fato, eu assinaria um decreto para acabar com a pandemia. Mas nós sabemos que nós não temos esse poder. E temos que viver nessa situação e em outras situações decorrentes da pandemia que temos enfrentado, as nossas lutas do dia a dia. O apóstolo Paulo nos diz que ele se gloriava, se alegrava. Não é uma afirmação masoquista. Ele está apenas dizendo que ele se alegrava com os benefícios das adversidades, que ele se gloriava, se alegrava com aquilo que ele estava aprendendo ou aprendia com as adversidades. Ele não está dizendo que os problemas são as melhores coisas da vida. Ele está dizendo, os problemas todos enfrentamos, vamos tirar proveito deles, vamos aprender no meio da situação. Será que existe uma palavra mais direta e exata do que essa? Vamos tirar proveito, vamos em busca dos benefícios advindos da situação que estamos enfrentando. Principalmente porque não podemos evitar a situação. Como se beneficiar nesta situação? Como crescer no meio das lutas? Como ser beneficiado no meio da adversidade? Lembrando que Deus tem um propósito e quer nos abençoados. Nós só seremos beneficiados no meio das adversidades se nós as enfrentarmos com resiliência.
Para esse momento, para enfrentar a adversidade, é preciso exercitar-se na resiliência. É preciso praticar a resiliência. Como praticar a resiliência no meio das tribulações e adversidades? No capítulo 5 de Romanos, capítulo 5, versículos 3 a 5, o apóstolo Paulo nos fala, queridos, de como viver no meio das adversidades, como praticar a resiliência e com isso ser beneficiado. Romanos 5, 3 a 5, onde ele começa dizendo que ele se gloriava nas tribulações, ele vai nos dando conselhos nesse sentido. Ele diz: sabendo que a tribulação produz perseverança. Primeiro conselho para a prática da resiliência: não desista, persevere. Sabendo que a tribulação, que as adversidades, que os tempos difíceis, quando encarados adequadamente, têm o poder de produzir perseverança, que é a capacidade de ficar firme em situações desfavoráveis. É a virtude, a perseverança, que nos faz avançar no meio das crises ou apesar das crises. Paulo, porém, nos diz que não é automático, queridos. É o exercício da resiliência que faz com que a tribulação, a adversidade, produza em nossa vida a perseverança. Porque muitas vezes a tribulação que produz nas pessoas é a ingratidão, a murmuração, o desespero com a vida. Não é automático, mas quando eu encaro a tribulação, a adversidade, praticando a resiliência, eu sou beneficiado, porque da tribulação, da adversidade, vem a perseverança. Foi a perseverança que levou Jacó a trabalhar 14 anos para o seu sogro, por causa do amor que ele tinha por Raquel. Foi a perseverança que fez com que Moisés suportasse 40 anos no deserto, ajudando o seu sogro, e mais 40 conduzindo o povo em direção à terra prometida. Aliás, a Bíblia diz a respeito de Moisés, queridos, que ele perseverou, lá em Hebreus 11, 27. Moisés perseverou como quem vê aquele que é invisível. Foi a perseverança que fez com que Davi ficasse imagina-se, ou estima-se, 15 anos aguardando até ser coroado rei. Já sabia que era escolhido por Deus, mas até ele ser coroado, estima-se que ele esperou 15 anos, nesse tempo perseguido por Saul, fugindo de Saul, sofrendo aflições, mas ele perseverou. A perseverança o ajudou a aguardar a coroação. A Bíblia diz, o exemplo por excelência, Jesus Cristo. Hebreus 12, 2 diz que por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Isso é, Jesus perseverou. Tiago 1,3 diz que a prova da vossa fé produz perseverança. Está pensando em desistir? Já pensou em desistir? Quero dizer a você que eu também penso. Tem hora que eu penso em desistir. Eu sei que você pensa em desistir. Você está enfrentando lutas, várias lutas. Lutas provavelmente na sua vida profissional, financeira, lutas na vida familiar, na sua vida emocional. Alguns enfrentando lutas grandes na área da saúde. Tantas lutas enfrentamos e a gente pensa em desistir. Mas a Bíblia nos diz para praticarmos a resiliência. Porque a tribulação, quando adequadamente enfrentada, ela produz a perseverança, isso é, a disposição, a determinação em não desistir. Não importa as circunstâncias, nós ficamos firmes olhando para Jesus. Portanto, não desista, persevere. Em segundo lugar, a prática da resiliência. Aprenda as lições, ganhe experiência. O texto diz, a perseverança produz experiência. Quando nós somos resilientes nas adversidades, nas tribulações, nós crescemos, nós amadurecemos, nós adquirimos experiência. Portanto, aprenda as lições nesse tempo.
Vou dizer, não dá para fugir. Dá para fugir? Não dá para fugir. Se desse para fugir, eu diria assim, fuja. Não dá para fugir. Então a questão é, vamos aprender as lições? Vamos fazer a lição de casa? Aprenda as lições, ganhe experiência. As tribulações, diz a Bíblia, produz experiência, isso é, caráter aprovado. Outra tradução diz aprovação. Quando enfrentamos as tribulações e nossa fé é testada, nós perseveramos e ao perseverarmos, nós ganhamos experiência. Nós somos elevados, colocados num outro patamar de experiência. Como certo autor diz, até que as dificuldades atinjam nossa vida, nós não experimentamos a profundidade da nossa devoção a Cristo. Não é exercitar a devoção? Até que os tempos se tornem difíceis, nós ainda não provamos se somos crentes reais ou somente crentes de tempos de bonança. Ser testado e ser aprovado é um outro benefício da adversidade. Ele diz que a tribulação produz a perseverança e a perseverança produz a experiência, ou a perseverança produz experiência. Se testados e aprovados, nós nos tornamos cristãos experientes, crentes maduros, inclusive experientes, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 1, versos 3 e 4, experientes para ajudar outros que passam por tribulações. Tribulações, adversidades, são oportunidades que temos de crescer, de amadurecer. Elizabeth Elliot, que foi esposa de Jean Elliot, aquele missionário que foi morto no Equador quando buscava contato com uma tribo indígena lá naquele país. Ela perdeu o marido, neste jovem ainda, morto, enquanto eles atuavam como missionários no Equador, trabalhando com o povo Auca. Eles trabalhavam com eles, procuravam alcançar, e o fato é que ele foi morto. Ela voltou para os Estados Unidos, 16 anos depois de ter voltado para os Estados Unidos, ela casou-se com um teólogo chamado Addison Leite, mas 3 anos e meio depois, ele morreu de câncer. Essa mulher, que já havia perdido o esposo, missionário, voltou para os Estados Unidos, ficou viúva por muito tempo, casou-se segunda vez agora também com um cristão, um teólogo, e esse teólogo morre 3 anos e meio depois de câncer. Elizabeth Elliot escreveu um livro chamado Sofrimento Nunca é em Vão, onde ela diz o seguinte: algumas situações difíceis têm ocorrido na minha vida, é claro, assim como na sua, e eu não posso lhe dizer que sei exatamente aquilo pelo qual você está passando, mas posso afirmar, conheço aquele que sabe. Então cheguei à conclusão de que foi por meio do sofrimento mais intenso que Deus me ensinou as lições mais profundas. Como o apóstolo Paulo, que tinha tido a experiência da adversidade, Elizabeth Elliot pode falar. E ela diz, eu cheguei à conclusão que foi por meio do sofrimento mais intenso que Deus me ensinou as lições mais profundas. A minha pergunta é, que lições nós estamos aprendendo nesse tempo de grande adversidade, de grande tribulação, de grande luta? Que lições nós estamos aprendendo nessa situação? Lições para a vida profissional, lições para a vida empresarial, lições para a vida familiar, lições para a vida pessoal, lições para a vida emocional, para a vida espiritual. Que lições estamos aprendendo? Somente quando eu passo por algumas situações é que eu adquiro experiência. Somente no enfrentamento da situação é que o meu caráter é testado e eu tenho aí um caráter aprovado e eu sou agora experiente. Experiência, aprovação, caráter aprovado, são as palavras que Paulo está usando aqui em diferentes traduções. Então, queridos, ele diz que a perseverança
produz a experiência. Quando eu não desisto, quando eu fico firme, eu alcanço experiência. Isso é a aprovação, o caráter aprovado, a experiência de vida. E por fim, como praticar a resiliência? Ele nos dá um terceiro conselho. Renove sua esperança. Confie no amor de Deus. Renove sua esperança. Confie no amor de Deus. Ele diz, e a experiência produz esperança. E a experiência produz esperança. Você sabe, a palavra esperança, quando é associada ao termo cristã, quando ela é qualificada, nós sabemos que é muito mais do que a palavra esperança no nosso dicionário. É muito mais do que desejo e expectativa. A esperança cristã é uma expectativa repleta de confiança. É um misto de esperança, ou diria uma combinação de esperança, ou de expectativa e confiança. Então, esperança cristã é certeza, é expectativa daquilo que vai acontecer. É a confiança de que tudo que Deus prometeu vai se cumprir. Paulo diz que as tribulações produzem esse tipo de esperança, esse tipo de certeza. Como podemos ter essa certeza? Não é num vácuo. Ele diz que essa certeza, ela é adquirida refletindo, pensando no amor de Deus. Então, nesse momento de adversidade, mais do que nunca, nós lembramos que Deus nos ama. Na verdade, a teologia da prosperidade diz que se Deus te ama, Ele não te deixa sofrer. Mas nós sabemos que isto não é verdade. O amor de Deus se revela no meio das lutas. Segundo a Bíblia, o cuidado de Deus no tempo de tribulação é que revela um amor de Deus, porque desde a entrada no pecado do mundo, nós vivemos sujeitos a tribulações. No mundo tereis aflições, diz Jesus em João 16:33. O pecado bagunçou tudo. Então, a demonstração do amor de Deus é nos livrar da tribulação, mas estar conosco no meio da tribulação. A esperança em Cristo não significa que não vamos enfrentar tribulações e adversidades, mas que o amor de Deus estará conosco nesse tempo. As adversidades, sabe o que elas fazem? Elas retiram de nós as fontes rivais de confiança e esperança. Muitas vezes, nós que deveríamos, como cristãos, ter a nossa fonte de confiança e esperança somente em Deus, a nossa fonte de confiança e esperança é colocada em outras coisas. Mas na hora das adversidades, essas coisas são retiradas de nós. Nós precisamos pensar muito bem nisso, porque é muito comum que logo depois que a tempestade passa, nós voltemos a colocar confiança naquelas coisas que nós acreditávamos. Nós voltamos a acreditar no poder do nosso faturamento, da nossa saúde, das oportunidades que temos, da nossa capacidade, da nossa influência. São bênçãos de Deus, mas não é nelas que nós colocamos a nossa confiança nem a nossa esperança, porque são todas passageiras e momentâneas. Você pode ter hoje e não ter amanhã. Esse tempo que estamos vivendo tem mostrado isso. Quantas coisas estamos perdendo, e algumas delas vamos recuperar, outras não. C.S. Lewis, no seu livro O Problema do Sofrimento, chama essas fontes de confiança e fontes de alegria, ele chama de brinquedos aos quais nós nos apegamos. E há nesse livro um parágrafo extraordinário em que ele diz: todas as minhas pequenas alegrias, ele está dizendo, quando ele enfrenta a adversidade, o que acontece? Ele fala da sua experiência, ele enfrentou lutas também, ele fala diante de adversidades, todas as minhas alegrias se vão, como brinquedos quebrados. Então eu me lembro de que não era para todos aqueles brinquedos se apossarem do meu coração, que o meu bem real está em outro mundo e que meu único e verdadeiro tesouro é Cristo. E quem sabe assim, pela graça de Deus, por um dia ou dois, eu tenha sucesso em me tornar uma criatura conscientemente dependente de Deus, capaz de extrair força das fontes certas,
Porém, assim que a ameaça é retirada, toda a minha natureza se volta para os brinquedos, fico até mesmo ansioso. Deus que me perdoe por banir de minha mente a única coisa que me sustentou durante a ameaça. Queridos, ele está dizendo que em tempos de adversidades corremos para Deus, mas quando as coisas voltam à normalidade, nós esquecemos. Mas ele diz, não, eu tenho que lembrar que a fonte da minha segurança é somente Deus. Por isso, o apóstolo Paulo diz que a experiência produz a esperança, e a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Queridos, é a certeza do amor de Deus, a esperança não nos deixa decepcionados, porque nós temos o Espírito Santo em nosso coração, e o apóstolo Paulo pergunta em Romanos 8,35, quem nos separará do amor de Cristo? Nas adversidades, nós podemos sentir e observar a atuação de Deus e sentir o seu amor eterno inalterado. Ele está dizendo, o apóstolo Paulo fala que ele enfrentou lutas. Aliás, ele escreve aos Coríntios, segunda carta, capítulo 4, dizendo que de todos os lados, ele diz, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Por quê? Porque ele colocava toda a sua esperança, ele renovava a sua esperança em Deus, ele confiava no amor desse Deus. Deus tem me ensinado que a fé nem sempre me tira do problema, mas no meio da adversidade, ele renova o seu amor por mim. As tribulações produzem a esperança, isso é, a certeza de que o amor de Deus não vai falhar, porque o Espírito Santo está em nosso coração. Queridos, em tempos como esse, mais do que nunca, nós precisamos nos exercitar na resiliência, praticar a resiliência. Resiliência é a capacidade de atravessar situações de crise e de adversidade, sabendo superá-las, saindo fortalecidos e transformados positivamente. Deixa eu repetir para você guardar. Resiliência é a capacidade de atravessar situações de crise e de adversidade, sabendo superá-las, saindo fortalecidos e transformados positivamente. No mundo tereis aflições, tribulações, adversidades são inerentes à vida. Todos enfrentamos lutas, problemas que nos afligem, nos angustiam. Paulo diz que os problemas não são as melhores coisas da vida. Ele apenas está dizendo, eu me alegro com os benefícios das adversidades que eu enfrento. Portanto, vamos encarar as nossas adversidades, exercitando, praticando a resiliência. Eu não sei, em detalhes, o que você está enfrentando hoje ou nos últimos tempos, mas eu conheço quem sabe, e Ele se importa com você. E Ele, Deus, foi quem inspirou o apóstolo Paulo para escrever esse pequeno manual para enfrentarmos tempos difíceis. Eu chamo manual de sobrevivência nas adversidades. O apóstolo Paulo vivenciou, se beneficiou das adversidades, e inspirado por Deus, ele escreveu Romanos 5, versículos 3 a 5, particularmente para nós hoje, porque Deus é um Deus que nos ama, que se importa conosco e quer que nós saiamos mais fortes, saiamos fortalecidos, saiamos transformados dessas situações de adversidade. A prática da resiliência diante das adversidades, eu digo a você, não desista, persevere, aprenda as lições, isso é, ganhe experiência, renove sua esperança, confie no amor de Deus. Perseverança, experiência e esperança são benefícios no meio das adversidades de todo aquele que se exercita na resiliência. Que Deus nos faça resilientes, porque é algo que vem do poder de Deus, nos torne resilientes para crescermos nessas situações, nos tornarmos mais perseverantes, mais experientes
e com mais certeza da nossa esperança futura. Que Deus te fortaleça, que Deus transforme a sua vida e que você saia muito melhor dessa situação na qual eu e você estamos inseridos, porque as adversidades não são as melhores coisas da vida, mas são aqueles momentos, como diz Elizabeth Elliot, são aqueles momentos que de fato nós mais aprendemos, são aqueles momentos em que nós temos as melhores experiências. Que Deus nos abençoe e nos capacite e que o seu amor esteja presente nesse tempo que vivemos. Amém. Digno de adoração, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Dono de toda a vida, só Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Dono de toda a vida, só Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu, oh, eu sou Teu. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração com um amor que faz mudar o mundo. Digno de adoração, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Dono de toda a vida, só Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Dono de toda a vida, só Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu, oh, eu sou Teu. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os Teus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração com amor que faz mudar o mundo.
Eu quero lembrar você que quinta-feira nós estamos desenvolvendo a nossa série Como Resolver Seu Maior Problema. E já nós tivemos 3 encontros, mas ainda não é tarde de você poder participar junto conosco. Se você já participa, você já conhece qual é o formato, qual é a proposta, usa dessa semana para convidar gente para estar junto conosco. Não importa se não viram as primeiras semanas, eles podem vir e participar junto conosco. Faça isto, para que nós tenhamos ali uma participação boa na quinta-feira. E depois disso, 2 salas Zoom, uma com o pastor Elias para momento de oração, para os membros e frequentadores da igreja, e uma outra sala Zoom comigo e outras pessoas da nossa equipe, para se reunir com as pessoas que têm interesse num bate-papo franco, aberto, livre, sem compromisso, ao mesmo tempo uma oportunidade de poder trocar ideias e, quem sabe, aprender alguma coisa a partir daquilo que nós fazemos naquele momento. Quinta-feira, a partir das 19h30, você é o nosso convidado. Que Deus abençoe a cada um no término dessa noite, no início dessa semana, com a sua presença de perdão, sua presença de graça na sua vida e sobre a sua família. Olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração com o amor que faz mudar o mundo. Digno de adoração, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Dono de toda a vida, só tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Dono de toda a vida, só tu és, Senhor. Oh, eu sou teu, oh, eu sou teu.